Sol nascente, este é o nosso assunto de hoje e nós vamos pensar um pouco, meditar um pouco na palavra de Deus, de acordo ali com o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 76 a 79. Lucas 1, 76 a 79. Estão aí os versos para nós lermos e meditarmos na palavra de Deus. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Estes 4 versos que nós lemos fazem parte do Cântico de Zacarias. Zacarias, sacerdote de Deus. Zacarias, pai de João Batista. Batista foi um cognome que deram a João pelo fato de ele batizar as pessoas no seu ministério, enquanto pregava a palavra de Deus. Mas o cântico de Zacarias aqui, ele foi proferido por Zacarias quando, tendo nascido João Batista, resolveram então dar um nome a ele. Está aí no capítulo 1 de Lucas, e Zacarias estava mudo, porque quando ele recebeu do anjo a mensagem de que sua mulher Isabel ficaria grávida, ela que era estéril e avançada em idade, Zacarias, ele perguntou, e ele estava como sacerdote, cumprindo ali os seus ofícios de sacrifício, cordeiro que era imolado no Santo dos Santos, o lugar exato ali onde era o cordeiro oferecido a Deus. Só o sumo sacerdote entrava naquela parte do templo. E o anjo então apareceu a Zacarias para falar que sua esposa lhe daria um filho e este seria profeta de Deus, prepararia o caminho para o Messias, para o Cristo que haveria de vir. Zacarias, quando ouviu esta notícia, ele disse, como pode ser isso? Eu sou velho. E Isabel é uma mulher de idade, então ele ficou mudo a partir daquele momento, como, de uma certa forma, uma repreensão do anjo, pelo fato de ele não ter acreditado naquele momento no que ouviu. O anjo ainda falou, e eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Este eu sou Gabriel tem um peso muito grande, nós sabemos disso. Depois que nasce João Batista, os familiares queriam que fosse colocado o nome de algum dos familiares. E Isabel disse que o nome dele precisaria ser João. Eles falaram, não, então vamos perguntar para Zacarias, que estava mudo até aquele momento. Zacarias escreveu, então,
para eles o nome que seria. O nome dele será João. Apresentou a eles por escrito, eles ficaram admirados e a partir daquele momento Zacarias então recuperou a sua fala, começou a falar e ele então proferiu este cântico, o cântico de Zacarias, que vai do verso 67 até o verso 79. Pegamos apenas estes 4 versos para tirarmos algumas lições sobre o Natal de Cristo, sobre a vinda de Jesus ao mundo. É um cântico bonito, os irmãos podem ler depois, tem bastante a ver aqui com o povo de Israel também, mas ele está permeado da salvação de Deus para todos os povos. É um cântico de adoração de Zacarias ao nosso Deus. E o verso 67 já começa falando lá que Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Este cântico de Zacarias, portanto, é profecia, e ele começa louvando a Deus. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Sabemos que Jesus veio para todos os povos, então, de forma profética, a vinda de Jesus se cumpre como Salvador para toda a humanidade, para todo aquele que crer, e não apenas para o povo de Israel. Bem, no verso 76, que nós temos aí, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. O que nós temos aí, então, neste verso 76? E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. O que Zacarias está falando aqui, este menino é João, aquele que foi batizado ali com o nome de João. Então é a ele que Zacarias se refere. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. E nós sabemos, João Batista surgiu andando pelo deserto e ele ia ao Rio Jordão para batizar aqueles que iam ao seu encontro. Então, João Batista surgiu antes de Jesus, pregando. Ele é 6 meses mais velho do que Jesus, que é seu primo, isso em termos de descendência humana, claro. E no verso 77, Zacarias continua: para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Então, de que forma João Batista, isso mais tarde chamado o Batista, de que forma ele iria preparar o caminho para a vinda do Messias, para a vinda do Rei dos Reis, para a vinda do Senhor Jesus, para a vinda de Cristo. O verso 77 diz de que forma ele viria preparar este caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação. João Batista viria pregando a salvação. Em que termos? Importantíssimo entendermos isto. Mediante o perdão dos seus pecados. João Batista faria isso na sua pregação. Ele enfatizaria o arrependimento. E por quê? Porque sem arrependimento não dá para se perdoar alguém. Como é que vai haver remissão de pecados sem pedido de perdão, sem arrependimento desses pecados para que a pessoa possa ser perdoada? Então, João Batista, quando ele veio adulto, ou seja, quando ele surgiu no deserto pregando,
depois já de ter passado vários anos e ele ter crescido, de que forma foi a sua pregação, aqui já profetizada por Zacarias. João Batista pregava sobre o arrependimento para a salvação. Arrependei-vos e creiam, porque é chegado o reino de Deus. Então ele pregava arrependimento para a salvação, mediante o perdão dos pecados. O que nós aprendemos com João Batista, que veio preparar o caminho para a chegada do Messias, no sentido de cumprir o seu ministério, pregando, curando, trazendo o reino de Deus aos homens e, por fim, no final do seu ministério, entregando sua vida por nós, sendo crucificado, morrendo e ao terceiro dia ressuscitando para conquistar para nós a vitória que ele teve, inclusive, sobre a morte. Então, João Batista, ele vem preparando o caminho para o ministério de Jesus. Que nós concluímos, só pode ser salvo quem for perdoado. Há pessoas que entendem por aí que o Deus que é amor, no final das contas, ele vai salvar todo mundo, ele vai perdoar todo mundo. Como é que Jesus pode perdoar quem não se arrependeu de seus pecados? Como ele pode perdoar pessoas não arrependidas? Como ele pode salvar pessoas não arrependidas? E isto se dá aqui neste mundo. Você, de repente, pode estar pensando. Você pode pensar, espera, ele não disse que iria trazer o assunto relacionado ao Natal? Como é então que ele já está falando aqui é de arrependimento, para perdão dos pecados, para salvação? Ora, primeiro porque nós estamos analisando os dois versos que nós lemos, os dois primeiros versos. Aqui embaixo nós temos o verso 78 e o verso 79. Mas os versos que nós estamos comentando por enquanto são os versos 76 e 77. E quando nós falamos sobre João Batista, o menino que nasceu ali, filho de Zacarias, nós falamos qual seria a sua pregação quando ele se tornasse profeta, quando ele, adulto, aparecesse para as pessoas no deserto. E a sua pregação é pregação de arrependimento para perdão dos pecados. De que forma o povo conheceria a salvação, que é o que está no verso 77 que nós lemos aqui? João Batista viria para dar ao seu povo o conhecimento da salvação. Conhecimento da salvação que é mediante o perdão dos pecados. Por isso nós estamos já falando sobre salvação. E sabe mais ainda por quê? Porque Natal é mensagem de salvação. Natal significa nascimento. E é o nascimento de quem? De Jesus, do Filho de Deus, eterno com o Pai, que veio ao mundo num determinado momento da história. Nós comemoramos esta data em 25 de dezembro, e Jesus veio ao mundo, nasceu como todos nós nascemos, para, depois de crescido, dar a sua vida por nós. Este é o plano de Deus de salvação. Então, salvação para nós, salvação para a humanidade. Então, Natal tem tudo a ver com salvação, porque Natal, nascimento de Cristo, é nada mais do que o presente de Deus para a humanidade. Jesus é o presente de Deus para você e para mim. Agora, quem tem um presente? Quem o recebe. Se eu der um presente a você e você recusar, você não quiser receber esse presente não vai ser seu,
porque você o terá recusado. Assim é Cristo, presente de Deus para a humanidade. Quem tem o presente de Deus? Quem aceita esse presente, quem o recebe, quem tem a salvação em Cristo, quem o aceita. Agora, neste processo de aceitar a Jesus como presente de Deus para a nossa salvação, nós precisamos reconhecer que ele veio para morrer por nós pecadores. Olha aí que valor tem este presente de Deus para nós. Nós, pecadores, recebemos de Deus a oportunidade de ter o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Este perdão, ele é concedido a todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus em seu lugar. Portanto, este perdão é concedido a todo aquele que se reconhece pecador. Se a pessoa não se reconhece pecadora, se a pessoa não se reconhece culpada diante de Deus, se ela não é humilde, inclusive, nesse sentido, de reconhecer que precisa de Jesus, ela vai rejeitar o presente de Deus. Se ela rejeitar o presente de Deus, não tem como ela ser salva. Como é que começa a nossa salvação, então? Reconhecendo que somos pecadores, nos arrependendo de nossos pecados, pedindo perdão a Deus e recebendo o presente Jesus, que veio pagar o preço da nossa condenação. Jesus vem, paga o preço, essa condenação é retirada e em Cristo nós somos salvos. Por isso, Natal tem tudo a ver com salvação, Natal tem tudo, inclusive, a ver com o Jesus adulto que morre por nós. Por quê? Natal é nascimento, é, portanto, a vinda de Jesus ao mundo. Se ele não tivesse vindo ao mundo, se ele não tivesse se tornado ser humano, um de nós não poderíamos ter a salvação que só é obtida através dele. João Batista é importante porque ele traz esse primeiro conceito, o conceito do arrependimento. Arrependimento e, na sequência, pedido de perdão. É isso que o verso 77 diz. Mediante o perdão dos nossos pecados, nós somos salvos. É assim que você conhece a salvação que nós temos em Cristo. Mediante o perdão dos nossos pecados que nós recebemos dele quando nos arrependemos desses pecados e entregamos nossa vida a Jesus, nosso Salvador. Presente de Deus para nós. Interessante, né? No Natal nós gostamos de dar presentes e Deus deu a cada um de nós o maior presente, que é Jesus, o seu próprio Filho. Então, Zacarias fala lá neste cântico, neste belo cântico, que nada mais é do que uma profecia, porque o Espírito Santo, ele encheu Zacarias naquele momento para proferir estas palavras. Você, menino, ele se refere a João Batista, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. 6 meses depois deste momento, Jesus nasce. Maria dá a luz ao Filho de Deus, ao Messias, ao Cristo, ao ungido, ao escolhido de Deus para vir ao mundo nos salvar. Aqui nós estamos, portanto, 6 meses antes do nascimento de Jesus, nestes versos. Mas Maria já está grávida, porque se ele nasceria dali a 6 meses, Maria tem então 3 meses de gravidez, quando Zacarias profere este cântico. No verso 78 que nós lemos: esta salvação que Deus providenciou para nós e que João Batista traria conhecimento ao povo mediante o perdão dos seus pecados, esta salvação, Zacarias diz aqui, olha, cheio do Espírito Santo,
palavras que vêm como profecia. Zacarias é, neste momento, boca de Deus, ele fala da parte de Deus. Esta salvação que nós temos mediante o perdão dos nossos pecados, no verso 78, nós lemos: é por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Olha, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Primeiro, o que nós podemos observar aqui de muito importante neste verso 78? Misericórdia. Você já teve misericórdia de alguém? Já teve compaixão de alguém? Claro que sim. Nós somos misericordiosos, somos compassivos, pelo menos nós que entregamos nossa vida a Jesus, porque o Espírito Santo, ele derrama em nós. Quando o Espírito Santo veio habitar em nós, ele que é amor, porque o Espírito Santo é Deus, nós lemos em Romanos 5,5, na segunda parte do verso, que Deus derramou nos nossos corações o seu amor pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós temos o amor de Deus derramado nos nossos corações, o próprio Espírito Santo. Então, nós recebemos do próprio Deus. E o Espírito Santo, ele atua em nós, nos transformando, nos fazendo a cada dia mais pessoas mais semelhantes, mais iguais a Cristo. E o amor é uma dessas características, aquela, poderíamos até dizer, principal, porque ela puxa as outras características de Cristo desenvolvidas em nós, mas nós somos cheios do amor de Cristo. Se você tem o Espírito Santo em você, então você ama da parte de Deus. Se você ama, você é misericordioso. Se você ama, você é compassivo. Se você ama em você, Deus está desenvolvendo a sua bondade, a sua paciência, a sua paz, a sua alegria. Deus está desenvolvendo estas características em nós, a sua humildade. Mas nós estamos falando aqui agora de misericórdia. Mas olha, vamos entender este tipo de misericórdia que Deus teve, percebam, de todo ser humano. Zacarias fala aqui, da parte de Deus, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus. Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus. O que é este ternas? Ternas vem de ternura, vem de carinho. É uma misericórdia cheia de ternura, cheia do amor de Deus, cheia de carinho. Há pessoas que têm misericórdia de alguém, mas é uma misericórdia mais próxima de dó, de piedade, de pena das pessoas. Não aquela misericórdia que anda junto com o amor, porque é, de uma certa forma, uma das manifestações do amor. Sabe? As misericórdias, primeiro, que Deus sente por nós, e que sentiu quando estávamos longe dele, inclusive, por causa dos nossos pecados. Olha, misericórdias de Deus por pecadores, por pessoas longe dele, por pessoas que o afrontam, por pessoas que o desprezam. Este é o tipo de misericórdia de Deus. Suas misericórdias são ternas. Então, as ternas misericórdias de nosso Deus, são elas que tornam possível o perdão de nossos pecados. É isso que nós temos nesse verso 78. As misericórdias cheias de ternura de Deus, cheias do seu amor, elas tornam possível o perdão de nossos pecados e salvação.
e, consequentemente, a salvação que ele nos dá em Cristo. Então, são essas ternas misericórdias de nosso Deus que tornam possível o seu perdão para os nossos pecados e salvação mediante a vinda de Jesus. O sol nascente, nós lemos neste verso 78. Então, nós lemos no verso: por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Vai continuar no verso 79, mas deixa eu parar um pouquinho aqui para a gente ir pensando nessas palavras. As misericórdias de Deus para conosco são ternas. Não é dó, não é pena, não é piedade, é muito amor o que Deus sente por nós. Por isso ele deu seu Filho Jesus como presente. Olha, lembrar de novo, Deus deu Jesus, o seu Filho, e Natal é isso, por um mundo pecador. O amor de Deus vem antes de nós sermos amigos dele. Romanos 5:8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha, Deus prova o seu amor para conosco em que ele enviou seu Filho no Natal, sendo nós ainda pecadores. E aí depois, ele deu seu Filho para morrer por nós, sendo nós pecadores. Foi antes de nós sermos amigos de Deus. Foi antes de nós nos arrependermos dos nossos pecados. Foi antes de nós entregarmos nossa vida a Jesus. Sabe o que significa? Deus ama aquele que ainda está perdido. Aquele que hoje ainda rejeita tanto o pai como o filho. Deus ama o ateu. E o apelo de Deus para eles é que eles creiam, que eles deixem aquela vida que desagrada ao Pai e venham para Ele. Este é o apelo de Deus. E como o Natal tem a ver com salvação? Bem, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, o Filho virá ao mundo. É o que Zacarias está falando aqui. Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Lembrem-se, Jesus aqui está a caminho, 3 meses de gravidez, no ventre de Maria. Então Zacarias fala, do alto nos visitará o sol nascente. Agora vamos pensar um pouco neste nome que Zacarias dá a Jesus. Este nome que Zacarias dá a Jesus, sol nascente, é um nome que Deus dá a Jesus, porque Zacarias está falando cheio do Espírito Santo. Ele está profetizando, porque a palavra de Deus aqui diz que é profecia, não é pensamento de Zacarias, não é opinião de Zacarias, é profecia. Ele está sendo aqui boca de Deus, está falando o que Deus lhe mandou falar. Deus chamou seu filho aqui de sol nascente, através de Zacarias. Daí vem o nosso tema de hoje. Jesus é sol nascente. Jesus é o sol nascente. As ternas misericórdias de nosso Deus tornam possível o perdão de nossos pecados e salvação mediante a vinda de Jesus, o sol nascente. Podemos concluir assim esse verso 78, em versões mais antigas, na João Ferreira de Almeida, corrigida, por exemplo, nós temos lá o termo para ternas misericórdias como entranháveis misericórdias. Ora, entranhável vem de entranhas, que sai, que brota das entranhas. Sabe o significado? Do íntimo, do mais profundo, sabe de quem? De Deus.
É esse sentido de ternas misericórdias aqui. Então, Deus enviou o seu Filho para nos salvar, Deus nos dá este presente, porque ele foi misericordioso em termos de amor entranhável, profundo amor, profunda misericórdia, profunda compaixão. A mais íntima misericórdia é o que Deus sente por todo ser humano. Por isso ele enviou o sol nascente, Jesus. Do alto nos visitará o sol nascente. Natal é sol nascente. Por quê? Porque Natal é Jesus e Jesus é sol nascente. O que Deus quis dizer com isso? Jesus é o raiar de um novo dia na vida daqueles que creem no Filho de Deus. Sol nascente não é isto? Sol nascente não é o raiar de um novo dia. Jesus é o raiar de um novo dia, de uma nova vida para aqueles que o recebem como seu Salvador pessoal e que o servem como Senhor. Jesus tem esta importância para nós, por causa do amor, do grande amor de Deus. Sabe o que nós podemos fazer então aqui? Colocar Jesus como sol nascente nas nossas vidas. O que o sol faz? Quando ele vai nascendo, ele vai afastando as trevas. Ele vai colocando as trevas de lado. É isso o que o sol faz. E é isso que Jesus faz quando ele raia na vida de alguém. Jesus simplesmente nasce. Quando ele nasce em nós, e que valor tem o Natal nesse sentido nas nossas vidas? Quando Jesus nasce em nós, ora, como nós o recebemos no nosso coração, nós temos um Natal particular. Cada pessoa que recebe a Jesus tem um Natal particular. Seu novo nascimento é o nascimento de Jesus nele, em termos espirituais. E quando nós pensamos nisto, nós começamos a ir para a palavra de Deus e ver essas conexões. No verso 79, nós lemos o quê? Bem, partindo aí, primeiro desse verso 78, para lermos agora completo esses dois versos. Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, e agora já podemos entender o que são essas ternas misericórdias, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais, é por causa dessas ternas misericórdias de Deus, portanto, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, Jesus, verso 79, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E não é isso que Jesus faz? Paz não é, inclusive, uma das características de Jesus desenvolvidas pelo Espírito Santo em nós? Jesus Cristo, sol nascente de Deus, brilha sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte. Jesus afasta essas trevas na vida daqueles que o recebem. Jesus guia os nossos pés no caminho da paz. Esse é o efeito do sol nascente sobre a noite, quando nós pensamos fisicamente, quando nós pensamos em termos de mundo. O efeito do sol nascente sobre a noite é comparado ao efeito de Jesus na vida de quem o recebe.
Jesus tira você das trevas e da sombra da morte espiritual e traz você para a sua luz. É isto que nós temos nesta mensagem preciosa do cântico de Zacarias. Quando nós vamos a Números 24, verso 17, nós lemos lá: uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Este é parte do oráculo de Balaão, lá em Números capítulo 24. É o Espírito Santo falando através de Balaão. Depois você pode ir lá e ler aquele texto. Não vamos parar para comentá-lo, mas eu quero mostrar aqui na palavra de Deus, lá em Números, olha, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o quarto livro da Bíblia, já fala que Jesus é o sol nascente. O sol não é uma estrela, o sol é uma estrela. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro, aquele instrumento, né? Aquele objeto que o rei usa e que simboliza o seu governo, o seu reinado. O que em Números nós estamos lendo aqui? Que Jesus é o Rei dos Reis que viria ao mundo. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Jesus vem da descendência de Israel, da tribo de Judá, porque José era da tribo de Judá. Isto ali em termos de descendência humana, para que a profecia fosse cumprida. Mateus 2, verso 2, os magos que vieram visitar Jesus, essa estrela não é Jesus, mas ela aponta para Jesus. Eles perguntaram lá em Jerusalém: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E nós podemos dizer como observação acerca desta estrela? Está aqui do ladinho em azul. Alguns estudiosos identificaram essa estrela com a conjunção de Júpiter e Saturno, quando eles fazem lá seus estudos de astronomia, mas é possível que os magos não tenham visto nenhuma estrela, planeta ou cometa, como aqueles que defendem, que advogam, e sim um sinal do céu posto por Deus para orientá-los, porque esse sinal que eles chamaram de estrela acompanhava, os orientava, e parou lá bem em cima do local, na estrebaria, onde Jesus estava. Então, é possível que não fosse estrela, mas esse é apenas um detalhe que eu deixo aqui como observação. O que nós lemos no verso 9 de Mateus 2? Depois de ouvirem o rei, eles, os magos, seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Por isso, então, nós fazemos esta observação. Porém, Números 24, 17, está se referindo ao próprio Jesus. E lá também podemos lembrar de Mateus 4, verso 16, que é uma citação de Isaías 9, verso 2. Olha lá. Profeta Isaías, cerca de 800 anos da vinda de Jesus ao mundo, ele profetiza: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Quem é esta luz? Jesus, o sol nascente. Jesus, aquele que vem para espantar as trevas,
para fazer com que as trevas se dissipem das nossas vidas. O povo que vivia nas trevas, e lá em Isaías diz caminhava em trevas. Em Mateus é que está escrito vivia nas trevas. Este povo viu uma grande luz quando Jesus veio ao mundo. Natal tem tudo a ver com a nossa salvação. Natal tem tudo a ver com trevas se dissiparem na nossa vida. Sobre os que viviam na terra, na sombra da morte, raiou uma luz. E é sobre esta sombra da morte aí que Zacarias se refere aqui. Sol nascente Jesus visitaria a terra para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte. Natal tem tudo a ver com salvação, porque Natal é Natal de Cristo. E Jesus, ele veio para a nossa salvação. Quando comemoramos o Natal, nós estamos comemorando o recurso de Deus, presente de Deus para a nossa salvação, seu próprio Filho, aqui chamado de uma forma que muitas vezes nós não atentamos, sol nascente. Jesus é nosso sol nascente. Jesus dissipa as nossas trevas. Quero perguntar a você que me ouve neste momento. Você conhece Jesus? Natal é uma comemoração que faz sentido na sua vida desta forma. Como Jesus, aquele que veio para dissipar as trevas da sua vida. Jesus, o Filho de Deus, que veio para o raiar de um novo dia na sua vida. Jesus é presente de Deus, para você e para mim. Eu e a Igreja de Cristo no mundo já fizemos esta opção por Jesus. Primeiro, nós já reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos, que somos imperfeitos, que erramos, que muitas vezes não fazemos a vontade de Deus. Já reconhecemos que somos pecadores. Já confessamos nossos pecados. Já pedimos perdão a Deus. Já abrimos nosso coração para receber o presente que Deus nos dá, Jesus. E com Ele, com Jesus, nossa reconciliação com o Pai. E tendo sido reconciliados com o Pai, porque entregamos nossa vida a seu Filho Jesus, faz todo sentido comemorarmos o Natal de Cristo. Sabe por quê? Nós nos alegramos em Cristo, porque um dia estaremos com Ele na eternidade. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, precisa fazer isso, para também um dia estar com Ele na eternidade. Nós vivemos no tempo. Jesus veio ao tempo, mas já voltou para a eternidade, para nos receber lá. E Ele nos enviou o seu Espírito Santo para estar conosco enquanto aqui estivermos, a fim de que tenhamos condições de fazer a vontade do Pai, a fim de que tenhamos como, inclusive, pregar o Evangelho, que é isto, a salvação que nós temos em Cristo. Evangelho é isto, esta boa notícia. Deus nos dá salvação em seu Filho Jesus. Salvação do quê? De uma eternidade longe dele, de uma eternidade longe do Pai, de uma eternidade longe do Filho. Sabe como a Bíblia chama isto? Perdição eterna. E na perdição eterna, outro nome para ela é castigo eterno. Por quê? Porque Jesus foi rejeitado. E quem não se reconciliou com o Pai continuou pecador, não remido, não perdoado, não salvo,
vai para a eternidade nessa condição, porque rejeitou a Jesus. Lá vai estar longe dele. Estar longe de Jesus na eternidade é sofrer eternamente. Outro nome que a Bíblia dá para isto? Inferno. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que todos sejam salvos. Por isso é tão importante dar atenção a Jesus, o sol nascente para você, aquele que pode transformar a sua vida totalmente, aquele que vai caminhar com você neste mundo. E quando você partir deste mundo, você vai estar naquele momento exatamente com Jesus. Você vai exatamente para a presença de Deus. Pai, vai estar com o Filho e com o Espírito Santo, nosso Deus Trino. Irmãos, que alegria, que paz nós sentimos em pertencermos a Cristo. Como é bom comemorarmos o Natal. Como nós estamos, em outro sentido, tristes porque não vamos poder fazer isto juntos. Como é bom nossas festas, nossas alegrias, cantar. Como é bom cantar no coro, como é bom cantar como igreja, como é bom adorarmos o nosso Deus. Gratos por tudo que Ele fez por nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê Feliz Natal, cheio de significado. Salvação que nós temos em Jesus, porque Ele veio ao mundo exatamente para isto. Amém? Que Deus a todos abençoe.